fora desses preciosos momentos de oração e comunhão que transformam as nossas vidas. Participe você também! Vem pra EBD! Vem pra EBD! Vem para EBD, às 9 horas. Vem louvar com todo o seu coração.
Graça e paz, meus irmãos, aqui é o missionário Alexandre E eu sou a missionária Luísa. e nós somos gestores do programa Viver no Estado de São Paulo. Em 1 João 4,19 diz: Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. E este é o versículo tema da campanha deste ano, porque Ele me amou. O programa Viver da Junta de Missões Nacionais foi lançado no ano de 2016 na Assembleia da Convenção Batista Brasileira em Santos, como um programa nacional de prevenção às drogas. Porém, com o passar do tempo e observando a realidade do mundo em que vivemos, passamos a ampliar esta visão e ir um pouco mais além. O programa Viver é um programa socioassistencial com 3 principais objetivos: o fortalecimento de vínculo da criança, tanto na sociedade quanto na família, o discipulado cristão por meio do relacionamento discipulador e, por último, a prevenção, não somente as drogas, sobretudo ao bullying, suicídio e outras áreas que tragam prejuízo para o bom desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes. O Viver atua em várias frentes do Brasil, com inúmeras estratégias missionárias, e tem se tornado uma grande referência para o Brasil, pois tais estratégias podem ser aplicadas nas escolas, igrejas e nas mais diversas comunidades espalhadas pelo Brasil afora. As estratégias do Viver são tão eficazes que podem ser implementadas em projetos já existentes na sua igreja, comunidades, não somente carentes, mas no entorno das igrejas e nas escolas, claro, visando sempre alcançar os 3 princípios do Viver, já mencionados anteriormente. Aqui no Viver São Paulo, atuamos nas igrejas, escolas e comunidades, levando o amor de Jesus, conscientizando crianças, adolescentes e jovens sobre a importância de fazer boas escolhas na vida e crescer de modo maduro e saudável. Por meio do relacionamento discipulador, temos tido experiências maravilhosas e marcantes, como, por exemplo, o nosso PG Online, que surgiu em plena pandemia, onde, nesses nossos encontros, alguns pais entregaram a sua vida a Jesus, outros se reconciliaram e decidiram também se batizar. O nosso trabalho não consiste em apenas alcançar o público infanto-juvenil, mas os pais e toda a comunidade escolar. E para a glória de Deus, muitas crianças, adolescentes e jovens, pais, têm conhecido o amor de Jesus e têm tido suas vidas transformadas. Um dos grandes exemplos do Viver aqui no estado de São Paulo é o aluno Jefferson, que após participar de inúmeras atividades do Viver, como por exemplo o futsal aos sábados, ele abriu seu coração para Jesus e decidiu visitar uma igreja. E ao visitar esta igreja, ele viu pessoas sendo batizadas, ele viu adolescentes sendo batizados, e ele ali sentiu um arrepio e falou: professor, eu quero ser batizado. Daí nós acolhemos, começamos então um relacionamento discipulador com ele, e daí ele se batizou. E Jefferson tem sido uma bênção no nosso projeto. Hoje o Jefferson é voluntário no nosso projeto e através da sua vida, várias crianças, adolescentes e jovens têm conhecido o amor de Jesus. Ele está com sede da palavra e em plena pandemia ele esteve conosco em várias ações de compaixão e graça e evangelizou muitas dessas famílias. Ele tem sido bênção. Para que possamos continuar avançando, levando o amor de Jesus, precisamos que você, irmão, segure as cordas orando, participando e investindo em vidas, investindo em missionários, investindo nos projetos de Deus. Faça parte da adoção missionária e viva essa grande alegria. O campo é grande e ainda há muito a se fazer. Venha conosco, venha fazer parte dessa linda família, venha fazer parte desse projeto maravilhoso. Se você sentiu no coração de ser nosso parceiro no PAN, entre em contato com o número aqui abaixo. Convocamos você para assumir um compromisso mais que especial na obra missionária. Desafiamos você a participar desta campanha extraordinária. Não deixe a chama se apagar. Mantenha vivo o seu comprometimento e a generosidade com a obra missionária no Brasil. Seja um parceiro de missões nacionais, intercedendo, investindo e sustentando cada vez mais os projetos missionários que influenciam diretamente a vida dos brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. Porque Ele me amou, eu amo o próximo, não por uma imposição ou obrigação, mas como uma forma de gratidão e retribuição a Deus. Porque Ele me amou, eu multiplico discípulos de Cristo, levando esse amor aos 4 cantos do país. Porque Ele me amou, eu oro para os que ainda não conhecem esse extraordinário amor, sejam alcançados por Ele.
Porque Ele me amou, eu reparto o que tenho com os que não têm nada ou pouco. Nós levamos o amor de Cristo, porque Ele nos amou. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz.
Olá, igreja. Olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Conforme o horário que você estiver vendo esse vídeo, mais uma vez nós estamos tendo a oportunidade de estarmos aqui com os irmãos, com os amigos, para estar pensando um pouco a respeito da palavra de Deus. Não nos esquecendo que possamos estar tomando cuidado de estar saindo de casa apenas quando necessário, e se sair, usar máscaras, levar álcool em gel para estar higienizando as mãos, e que durante esse tempo que nós não podemos nos encontrar, nós possamos estar buscando, estar estudando a palavra de Deus em casa, estar participando dos cultos domésticos, dos PGMs que já retornaram de forma online, e que a gente possa também estar participando dos cultos gravados e os cultos ao vivo, que a partir desse mês a gente vai passar a transmitir os cultos ao vivo nos domingos à noite, na medida do possível, que os irmãos possam estar se programando para participar, estar participando da escola bíblica dominical também, que já está acontecendo todos os domingos, através do Zoom e pelo Facebook, às 9 horas da manhã, e que nós possamos estar todos bem, continuar cuidando da nossa própria saúde e também uns dos outros, assim como a palavra de Deus nos ensina. Hoje nós vamos estar pensando sobre um assunto que não deveria ser polêmico, mas nos dias de hoje acabou se tornando algo polêmico, que é o amor. E o texto que nós vamos pensar está lá na primeira carta de João. A gente vai ler do capítulo 4, versículo 7, até o capítulo 5, versículo 5. E o tema de hoje é Deus é amor. Por que essa afirmação ela é um tanto polêmica nos dias de hoje? Porque hoje muita coisa é considerada relativa, né? A gente vive na época do relativismo moral. A verdade ela se tornou algo relativo, né? A gente está na era da pós-verdade, como alguns afirmam, ou seja, a minha verdade não necessariamente ela precisa ser igual à sua verdade, cada um tem a sua verdade. Então você definir algo hoje é algo um tanto quanto polêmico. E temos por definição que a Bíblia é a palavra de Deus e que a Bíblia é a verdade. Então nós vamos ver várias afirmações na Bíblia que definem que Deus é amor, né? E essa questão do amor, que é algo que é tema de filmes, de livros, de músicas e até de alguns movimentos ideológicos. A gente tem os pacifistas que defendem o amor acima de qualquer coisa. A gente tem até movimentos LGBT, que tudo é amor, o amor deve ser livre. Enfim, a gente tem várias bandeiras que levantam esse tema, o amor. Mas a gente vai pensar hoje um pouco daquilo que a Bíblia nos ensina do que é o amor. E só para a gente contextualizar, os gregos tinham diversas palavras para significar esse sentimento ou essa coisa que nós chamamos de amor em português. Os gregos tinham mais de umas 10 palavras para diversos tipos de amores diferentes, vamos assim dizer. Mas basicamente eles se resumiam em 4 palavras, que era o amor eros, que é o amor erótico, o amor do desejo sexual, do amor dos apaixonados, o amor storge, acredito que a pronúncia correta seja essa, storge, que é o amor natural, o amor biológico dos pais para com os filhos, do amor de um irmão para com outro, o amor de parentesco. É aquele amor que eu amo porque é meu filho, se não fosse meu filho eu não amasse. Seria basicamente isso, a ideia do amor storge. Tem o amor filéu, o philos, né, que é o amor amizade, que é aquele amor onde a gente ama alguém por afinidade com aquela pessoa, ou por escolha, por gostar de estar junto com aquela pessoa, diferente do amor apaixonado, que eu busco minha própria satisfação no amor eros, né? O amor filéu é o amor onde eu busco se satisfazer junto com a outra pessoa, que seria o que a gente chama no português de amizade. E tem o amor ágape, que é o ponto central do nosso texto hoje, o ponto central da Bíblia. O amor ágape, que é aquele amor, o amor altruísta, o amor que não vê o objeto
amado, ele não se importa com a condição do objeto amado, ele ama por amar. Ele ama sem que o ser amado precisa dar algo em troca, precisa merecer esse amor. Então esse é o amor ágape. Então nós temos o ágape, né? O amor ágape, ele é considerado a forma mais elevada de amor. Como eu falei, é o eros, o storge, o filéu e o ágape. Os gregos tinham o hábito, desde aquela época, de classificar as virtudes em graus, né? Então, basicamente, a gente está indo do menor para o maior grau de amor. A gente está partindo do eros, que é aquele amor carnal. A gente vem por storge, que é aquele amor mais natural, um amor que até os animais têm, a gente pode chamar de afeição. É aquele amor que a gente tem por questão sanguínea, por questão de parentesco, que a gente só ama porque está no nosso âmbito familiar, digamos assim, no nosso grupo. E a gente tem o amor filéu, que aí já é um amor, um sentimento que é desenvolvido, né, por afinidade, por se sentir bem, de estar junto com alguém, de compartilhar com alguém. E a gente tem o amor ágape, que, como eu já falei, é aquele amor altruísta, é o amor onde eu me desprendo de mim para servir ao outro. Então já não é mais a questão do amor filéu de compartilhar, né? de viver junto, de aproveitar algo junto, não, de me alegrar junto. O amor ágape, ele já vai além, é aquele onde eu abro mão de mim mesmo para servir o bem a outra pessoa, o amor altruísta. E esse é o amor que nós vamos ver nesse texto de 1 João, capítulo 4, o verso 7 e o capítulo 5 até o verso 5. A palavra diz assim, minha tradução é NVI. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai também ama o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos, porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Oremos. Santo Deus, nós te agradecemos pela sua santa palavra, que o Senhor venha iluminar as nossas mentes e os nossos corações nesse momento para estarmos entendendo aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós. Que seu Santo Espírito abençoe cada um que está ouvindo essa palavra, abençoe os irmãos da igreja e que o Senhor venha nos fortalecer nesses momentos difíceis, onde não estamos podendo nos encontrar pessoalmente, mas que o Senhor venha abençoar a sua palavra,
que está chegando ao lar de cada um através desse vídeo, ó Deus. Que o Senhor venha falar ao coração de cada um, venha nos ensinar, venha nos estar ajudando a colocar em prática aquilo que vamos aprender aqui hoje. Que nós possamos deixar de lado os nossos conceitos, os nossos preconceitos, estarmos abertos a ouvir a Tua palavra, que é a verdade, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Que seu nome seja honrado e glorificado para sempre. Em nome de Jesus, amém. Então, nós, estudando esse texto, né, como eu falei, a gente vai pensar a respeito do tema Deus é amor. E aqui nesse texto que nós lemos, essa afirmação aparece 2 vezes de forma taxativa. Deus é amor, né? E hoje em dia as pessoas têm uns conceitos variados a respeito do que é o amor. Muitos têm transformado o amor ágape em amor eros, querendo justificar algumas práticas, algumas atitudes que não condizem com o amor ágape. Muitos querem colocar o amor filéu ou a filantropia acima do amor a Deus. Então existem muitas tendências hoje em dia a respeito do amor que não condiz com aquilo que a Bíblia nos ensina. E isso não é só de hoje, né? Nós temos que na época de João, João também teve essa dificuldade. João, o autor dessa carta, né? O autor também do Evangelho de João, mais as 2 outras cartas, e o autor do Apocalipse. E João foi seguidor de Jesus, um dos primeiros apóstolos, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, provavelmente filho de Salomé, provavelmente Salomé, que era irmã de Maria. Provavelmente esse João poderia ter sido o primo de Jesus, segundo alguns estudiosos da Bíblia. E ele foi um dos primeiros discípulos e também que se tornou apóstolo depois. Nessa época, quando ele escreveu essa carta, a igreja estava com alguns conceitos errados que envolviam o gnosticismo. E o gnosticismo era a ideia de que, basicamente, a carne era má, e, portanto, Deus não pode ter encarnado, ou seja, Jesus, o Cristo, não veio realmente em carne, e como eles buscavam a salvação por meio da razão, eles não tinham muito essa questão de difundir a prática do amor, a prática das boas obras. Eles buscavam só estar estudando, eles buscavam a salvação por meio do conhecimento, até por isso o nome gnosticismo. Então a gente precisa compreender o significado desse amor ágape. A gente vai ver um pouco a respeito disso. Não dá para se aprofundar muito no assunto por questões de tempo, mas esse amor ágape, que vem do grego, né, que nós em português chamamos de amor, ele é um amor incondicional, considerado pelos gregos a forma mais elevada, mais sublime de amor, porque ele é um amor altruísta. Ele era um tipo de amor que não vê os seus próprios interesses. A gente vai ver uma descrição dele mais na frente. E esse ágape, essa palavra ágape, aparece aqui, né, só nessa carta de João, 43 vezes. E só nesse trecho que nós lemos, ela aparece 32 vezes. Esse termo amor ágape aparece 32 vezes só nesse texto que nós lemos aqui. Então, a gente entendendo o significado do amor ágape, a gente vai entender o porquê da afirmação que Deus é amor. Amor ágape, não o amor eros, não o amor storge, não o amor filéu, mas o amor ágape, o amor que não vê os seus próprios interesses. Esse amor ágape é um amor baseado em princípios. E que princípios seriam esses? Nós também vamos pensar a respeito disso. E dentro desse contexto, nós podemos ver também que o amor não é um sentimento, não é algo que eu sinto, né, que é desenvolvido. Eu olhei para alguém, esse amor ágape, me apaixonei por alguém. Ele não é esse tipo de sentimento. Uma vez eu até li uma frase que eu achei bastante interessante, que diz o seguinte: o amor é aquilo que resta quando a paixão acaba. Ou seja, faz uma diferença bem contrastante entre o amor ágape e o amor eros. Que o amor eros seria a paixão, aquele desejo que a gente tem, mas ele é passageiro, ele acaba. E o amor ágape não, ele é um amor que não vê os próprios interesses. E nesse sentido,
ele é diferente do amor storge, aquele amor de parentesco, seria a afeição, né? Porque até os animais têm um certo tipo de afeição. A gente vê os animais de estimação têm afeição por seus donos, protege os seus donos, ou protege ali a sua ninhada, sua prole, ou os seus filhotes. E é algo também que é natural do ser humano. É algo que está biologicamente programado em nós, digamos assim. Então não é um amor por escolha, esse amor estorge. Assim como o amor filéu, que nós também já falamos, é aquele amor que já é baseado numa escolha ou numa afinidade para com alguém. Agora já o amor ágape, ele já não é envolvido na escolha, ele é baseado em princípios, ele é baseado em ações. E a gente vai aprender aqui, saindo um pouco desse texto, vamos lá para Gálatas 5:22. As crianças viram bastante esse texto durante o mês passado, que diz a respeito do fruto do Espírito. E a gente vai ver que o amor, ele faz parte do fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5:22, Gálatas capítulo 5, verso 22, vai nos dizer o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Versículo 23, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, o amor ágape, ele é fruto do Espírito de Deus. Então, o amor ágape é uma virtude, como era vista pelos gregos, é algo que vem do divino. Então, se nós formos ver todo o contexto bíblico, nós vamos ver que a Bíblia nada mais é do que uma história de amor. A história que conta a história de amor de Deus para com a humanidade. De Deus com a sua criação, mas a sua criação especial, que é o homem. A gente pode conferir lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas aí talvez alguns se perguntem, né? Mas por que Deus criou o homem? Bom, Deus criou o homem para a sua glória. Isaías 43, 7, 1 Coríntios 11, 7, vai estar registrado isso lá. E Deus criou tudo por ele e para ele. Só que, porém, a humanidade foi uma criação especial. Deus criou o homem para que se relacionasse com ele. A gente consegue ver melhor essa inclinação do amor de Deus para com os homens quando a gente vê quando Deus se coloca na condição de pai. E quando Deus se coloca na condição de pai, nós podemos ter uma ideia do que é esse amor de Deus para com a humanidade. Por exemplo, suponhamos um casal que deseja ter um filho, que planeja ter um filho, antes mesmo da concepção dessa criança, que pode ver assim um menino, uma menina, mas antes mesmo da concepção dessa criança, essa criança ela já é amada por seus pais. Então Deus, mesmo lá na sua eternidade, mesmo antes de haver criado o homem, ele amou essa ideia de criar um homem. A partir do plano que ele estabeleceu para com o homem, de sua redenção, mesmo sabendo, talvez você se pergunte, mas se Deus sabia que o homem ia pecar, por que ele criou o homem? Da mesma forma que um pai, uma mãe, sabe que quando seu filho vier ao mundo, ele vai passar por sofrimentos, vai passar por dificuldades, mas mesmo assim, por amor àquela vida que ainda não foi concebida, ela traga a vida, ela traga a existência, porque aqueles pais amam aquele filho, amam aquela filha, amam aquela criança. E Deus planejou para o homem, mesmo mediante a sua queda, que obviamente Deus já sabia, Deus já tinha um plano para isso. Assim como os pais e mães tentam de toda maneira proteger os seus filhos das dificuldades, dos problemas que virão. E foi assim que Deus agiu para com o homem, ele se colocou na condição de pai. Então, mesmo antes de Deus ter criado o homem, ter trago o homem à existência, ele já amava esse homem, essa humanidade, a qual ele traria a existência para se relacionar com ele. Então, sendo um homem semelhante a Deus, como nós vemos lá em Gênesis no 26 e 27, apenas um homem, que foi essa criação especial semelhante a Deus, tem essa capacidade de amar, de se relacionar com Deus. Os animais não têm essa capacidade de amar a Deus como nós temos, nós seres humanos. E é interessante notar que a Bíblia fala que haveria tempos onde as pessoas não teriam mais afeição, não teriam mais amor. E a gente precisa pensar sobre essa questão da falta de amor.
nós precisamos pensar que a falta da necessidade de amor, ou seja, alguém que não deseja ser amado, é um sintoma ruim. É um sintoma ruim. Por exemplo, assim como a falta de apetite é um sintoma médico ruim, a falta da necessidade de se sentir amado é um sintoma espiritual ruim. Porque Deus colocou no coração do homem a necessidade de ser amado, a necessidade de se relacionar com Ele. Então, nós temos pessoas no mundo hoje, ao nosso redor, que muitas vezes não percebem ou negam essa necessidade que elas têm de ser amadas, cada um por seu motivo. Algumas pessoas são frustradas com a religião, ou são frustradas com os próprios religiosos, e se negam a se abrir para esse amor ágape, esse amor sem interesses, desconfiam que existe esse tipo de amor, por não conhecer o amor de Deus. Então, assim como a falta de apetite, a falta de alegria, são sintomas de uma má saúde física, também a falta da necessidade de amor é um sintoma de uma saúde espiritual ruim. E assim como o corpo precisa de uma alimentação adequada, o nosso espírito, a nossa alma também precisa de uma alimentação adequada para poder crescer. Nossa alma precisa do consumo da palavra de Deus para se desenvolver, para desenvolver esse amor. A gente pode estar conferindo lá em Mateus, capítulo 4, alguns textos que tratam sobre essa questão. Mateus capítulo 4, no versículo 4 está escrito o seguinte: Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse episódio é o episódio da tentação de Cristo, onde o diabo usou a própria palavra de Deus para tentar a Jesus, e Jesus, usando a palavra de Deus de forma correta, ele corrige o diabo. Jesus cita para o diabo aqui o texto que está lá em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 3, né, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos ver em Salmos. Salmos é riquíssimo também, no capítulo 42, os versos 1 e 2, vai nos dizer o seguinte. Salmos 42, os versos 1 e 2 vai dizer o seguinte: como a corça anseia por águas correntes, minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede do Deus vivo. Quando poderei entrar para me apresentar-me a Deus? Ou seja, não só de pão viverá um homem, não só de água viverá um homem, né? Nossa alma deve ter sede do Deus vivo. Já que estamos em Salmos, vamos ver Salmo 119. Salmo 119. O verso 20 vai nos dizer o seguinte: a minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças. A minha alma consome-se de perene desejo das suas ordenanças. E aqui a palavra de Deus nos mostra que o nosso desenvolvimento espiritual, nosso amadurecimento espiritual, ele é proporcional à nossa alimentação da palavra de Deus. Pois, assim como nós precisamos alimentar o nosso corpo com pão, com alimento, nós precisamos alimentar a nossa alma, o nosso espírito com a palavra de Deus. E nós vemos isso claramente lá, aqui em 1 João mesmo, no capítulo 5, o verso 3 que nós lemos vai dizer o seguinte: nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E como nós podemos obedecer os mandamentos de Deus? Através do conhecimento da sua palavra, daquilo que ele pede que nós façamos. E lá em Lucas, no capítulo 7, Evangelho de Lucas, no capítulo 7, o verso 47, Jesus vai dizer o seguinte: portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Como eu falei, o nosso relacionamento com Deus é proporcional ao nosso amor para com Ele. Ou seja, quanto mais nós nos arrependemos, mais nós nos amamos. Esse episódio aqui é da mulher que foi até Jesus, né,
lavar os pés dele com suas próprias lágrimas, e ela foi julgada por isso. Então Jesus fala, né, que como ela teve seus muitos pecados perdoados, o amor dela era maior do que aqueles que não achavam que não precisavam ter pecados a ser perdoados. Ou seja, quanto mais nós nos arrependemos dos nossos pecados, quer dizer que nós estamos amando mais a Deus, nós estamos obedecendo mais a Deus. Isso que Jesus está demonstrando aqui, que o nosso amor a Deus, a nossa obediência a Deus é proporcional ao nosso amor a Deus, que o nosso amor a Deus nos impulsiona a obedecer mais a Ele. Então, conforme nós lemos aqui no 1 João, aqui no capítulo 4, nós temos que o verdadeiro amor procede de Deus. O verdadeiro amor, amor ágape, aquele amor mais exaltado, a forma mais elevada de amor, ela procede de Deus, é o que a Bíblia afirma. Aqui no versículo 7, ele diz: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ou seja, João afirma aqui claramente que o amor procede de Deus. Não existe forma mais exaltada de amar alguém do que conhecer a Deus e praticar a sua palavra. Vamos ver aqui no Evangelho de João, vamos ver vários trechos do Evangelho de João. Já pode deixar marcado aí na sua Bíblia ou acessar por meio do seu aplicativo. O Evangelho de João, no capítulo 1, os versos 12 e 13, vai dizer o seguinte: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Conforme nós vemos aqui no verso 7, que nós acabamos de ler. Aquele que ama é nascido de Deus. E lá em João, no Evangelho de João, ele diz a mesma coisa. Aqueles que creram em seu nome, ou seja, no nome de Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, quem ama, aquele que conhece o verdadeiro amor, ele é nascido de Deus. No capítulo 3, aqui também do Evangelho de João, os versos 3 a 7, nós vamos ter a seguinte conversa de Jesus. Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de ter dito que é necessário que vocês nasçam de novo. Ou seja, uma vez que nós conhecemos esse amor de Deus, nós nos tornamos uma nova criatura. Nós nascemos novamente. E é por isso que ele diz aqui, essa carta é endereçada já aos cristãos. Portanto, eles já tinham uma noção aqui do que o apóstolo João estava dizendo, né? Que eles já haviam nascido de novo. E se eles haviam nascido de novo, eles deveriam amar, porque o amor procede de Deus. E aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E ele também vai dizer que a falta de amor é algo ruim, no versículo 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, quem não ama não conhece a Deus, não nasceu de novo. É impossível que alguém que não conheça Deus possa amar como Deus quer, porque Deus é amor. E quem não conhece a Deus não conhece o verdadeiro amor. E tendo em vista que Deus é amor, o amor de Deus manifesta os seus atributos. Ou seja, o amor de Deus, ele tem as características do próprio Deus. A misericórdia, a justiça, a fidelidade. E nós podemos ver uma descrição do apóstolo Paulo a respeito desse amor. Está lá em Coríntios, é a mesma palavra que esse amor, que ele vai dizer lá em Coríntios, amor ágape. Lá em Coríntios, no capítulo 13, os versos de 4 a 7. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte aos Coríntios: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade.
tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E também o apóstolo Paulo aqui também vai dizer que esse amor é a forma mais elevada. Lá no capítulo 12, se você voltar aí, você vai ver no último versículo: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons, mas agora passo a lhe mostrar um caminho mais excelente. E ele vai falar do amor ágape, que esse amor era superior a qualquer outros dons que a igreja poderia ter. E que sem o amor, qualquer dom seria como lixo, né? Aqui também no final do capítulo 13, no verso 13, ele vai dizer o seguinte: assim permanece agora esses três, a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Assim, o apóstolo Paulo está dizendo que o amor é maior que a fé e a esperança. Sim, porque Deus é amor. E como nós vimos aqui, o amor não é um sentimento, mas ele é uma prática, ele é uma ação, ele é um verbo, ou seja, ele é algo que está ativo, que é colocado em prática. Então não existe fé sem prática, não existe esperança sem a prática. Por isso que ele coloca que o amor é maior do que a fé, é maior do que a esperança, porque quando nós amamos, de fato, a fé está embutida. Quando nós amamos, de fato, a esperança está embutida. Eu digo esse amor, o amor que eu estou dizendo aqui, vou continuar enfatizando, é o amor ágape, não é o amor eros, não é o amor distógeno, não é o amor fraternal, não é o amor sexual, não é o amor paixão, não é o amor pelo próximo, mas é o amor de Deus, o amor que provém de Deus. É desse amor que nós estamos falando. E eu vou continuar enfatizando aqui para que nós possamos ter isso em mente, que é esse amor de Deus que é o nosso alvo. E ele é o fruto do Espírito. Então, se nós temos o Espírito de Deus, nós precisamos buscar desenvolver esse amor. Eu digo desenvolver porque que nós vamos ver que nós somos aperfeiçoados através desse amor. Ou seja, alguns vão amar mais, outros vão amar menos, conforme o relacionamento com Deus. Como Jesus disse lá a respeito daquela mulher, né? Que ela teve seus muitos pecados perdoados, porque ela amava mais. Então, conforme nós vamos nos arrependendo dos nossos pecados, vamos nos aproximando de Deus, nós vamos amando mais a Deus, nós vamos obedecendo mais a Deus. É isso que essa palavra nos ensina aqui. E no versículo, continuando, né? Versículo 9, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. E nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, nós conhecemos o amor de Deus primeiro porque Deus se manifestou. Deus manifestou o seu amor. E como ele se manifestou? Através da forma do seu Filho, através de atitude. Lá no Evangelho de João, voltando ao Evangelho de João, como falei, nós vamos passar várias vezes pelo Evangelho de João. Lá no capítulo 1. Nós vamos ver no princípio, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra, aquele que era o verbo, aquele que era a ação. Ele estava com Deus e era Deus. No versículo 10. Aquele que era o verbo, aquele que era a palavra, estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ou seja, Deus se manifestou através de atitude, manifestou seu amor, tornou o seu amor conhecido através de uma ação. E que ação foi essa? Enviar o seu próprio Filho para nos mostrar o que era esse amor, o que é o amor ágape, o amor que é o próprio Deus, o amor que provém de Deus. E a nossa capacidade de amar, como nós já falamos, e está bem descrito aqui no versículo de 11 a 13, ela nos foi dada por Deus, porque nós somos semelhantes a Deus. Desde a criação da humanidade, Deus colocou em nós essa necessidade de amarmos a Ele, de buscarmos a Ele. No verso 11 a 13. Amados, visto que Deus assim nos amou, ou seja, visto que Deus, por meio de sua ação de enviar o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados, nós também devemos amar uns aos outros, ou seja, nós devemos praticar aquilo que ele praticou. Ninguém jamais viu a Deus.
Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Ou seja, se nós praticarmos aquilo que nós vimos em Jesus, porque nós não vemos diretamente a Deus, mas nós vimos esse amor em Jesus Cristo, e se nós reproduzirmos isso amando uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor está aperfeiçoado em nós. No versículo 13, sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Como falei, essa carta foi direcionada aos cristãos, aquelas pessoas que foram convertidas, que já reconheciam a Jesus como Senhor, mas devido às ideias dos gnósticos daquela época, do gnosticismo, onde eles enfatizavam mais a razão do que a prática do amor, então João estava alertando a igreja sobre essa necessidade de estar praticando o amor. E essa prática ela deveria ser manifesta através de obras, amando uns aos outros, assim como Deus nos amou, através da prática, através de atitude. Continuando aqui no verso 14 a 18, nós vamos ver que o amor de Deus, embora incondicional, a salvação não é incondicional. A salvação é para aqueles que creem em Jesus, ou seja, a salvação é para aqueles que creem na ação de amor de Deus para com os homens, que foi ter enviado o seu Filho para a remissão dos nossos pecados. Nos versículos de 14 a 18 vai dizer isso. E vemos e testemunhamos que o Pai, que Deus enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor e todo que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ou seja, o apóstolo João deixa bem claro aqui que o amor de Deus, embora seja o amor ágape, ele vai dizer que, de novo no versículo 16, ele diz lá no versículo 8, né? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E ele vai dizer aqui no versículo 16, assim conhecemos o amor de Deus, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Deus é amor, e ele se fez carne e habitou entre nós. E é pela crença, né, nessa encarnação de Deus, do Verbo, que estava com Deus e se fez carne e habitou entre nós, é que nós somos aperfeiçoados, é que nós somos salvos da ira. Ou seja, nós não precisamos ter mais medo, como diz no versículo 18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque se nós amamos a Deus, nós obedecemos os seus mandamentos. Nós não precisamos ter medo da punição, porque nós vamos ver lá em João, no Evangelho de João, novamente, capítulo 14. João no capítulo 14, versos 15, 21, 23 e 24. João 14, 15, 21, 23 e 24. Vai nos dizer o seguinte. Jesus disse: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Verso 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Verso 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos morada nele. Verso 24. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Ou seja, o amor a Deus que o apóstolo João nos ensina, tanto no Evangelho, quanto aqui nessa carta, nesse texto que nós estamos lendo, é um amor que implica em obediência.
É um amor que coloca Deus acima de todas as coisas. É um amor que se manifestou a nós por meio do Espírito Santo, quando nós cremos que Deus, o amor, se fez carne e habitou entre nós. E esse amor ele é aperfeiçoado em nós à medida que nós vamos nos arrependendo dos nossos pecados, né? Dos nossos erros, das nossas falhas. Ele vai aperfeiçoando e nós precisamos praticar. E essa prática exige que nós amemos uns aos outros. Resumindo até aqui, foi isso que nós aprendemos. E que ele deixa bem claro aqui no versículo 19 é o seguinte, voltando para a primeira carta de João aqui no capítulo 4, verso 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Foi o que nós já falamos anteriormente, que nós só conhecemos o amor porque Deus se manifestou. No verso 10 aqui, nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas é que ele nos amou e enviou o seu Filho. Ou seja, Deus se manifestou em carne e osso. Isso que o apóstolo João estava querendo mostrar aqui para esses cristãos que estavam sendo envolvidos pelo gnosticismo, que negava a encarnação de Jesus Cristo, do Deus vivendo entre os homens como um homem carnal. Eles falavam que aquele corpo não era um corpo verdadeiro, porque a carne é má, então Deus não pode ter se feito carne. Então era isso que os gnósticos defendiam, e João combate isso tanto lá no Evangelho, tanto quanto aqui nessa carta e nesse texto que nós estamos lendo. Então, o amor de Deus colocado em prática foi o envio de Jesus Cristo. E aqueles que creem verdadeiramente que Deus manifestou seu amor enviando Jesus Cristo para morrer por nossos pecados, vão obedecer os seus mandamentos. Vão se esforçar para estar colocando em prática aquilo que Jesus ensinou. Porque quem ama, cumpriu a lei. Ou seja, nós não dependemos mais da lei que Deus estabeleceu para a nossa salvação, para que nós fôssemos justificados por meio dela, mas agora nós somos justificados pelo amor a Deus por meio de Jesus Cristo. Vamos ver Mateus 22, Mateus capítulo 22, verso 36 a 39. Mateus capítulo 22, 36 a 39 vai dizer o seguinte: Jesus respondendo a um questionamento dos fariseus, né, a respeito dos mandamentos da lei. E Jesus respondeu o seguinte: Mestre, qual o maior mandamento? Os fariseus perguntaram a Jesus. Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e o profeta. Lá no Evangelho de João, Jesus aqui está citando o mandamento que está lá em Deuteronômio, no capítulo 6, verso 5. Então era um mandamento conhecido dos fariseus. Amar o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E depois, amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, o amor a Deus está acima do amor ao próximo. Infelizmente, existem algumas ideologias, até mesmo entre os cristãos, que estão colocando o amor ao próximo acima do amor a Deus. Isso está errado, essa ordem não pode ser invertida. Primeiro tem que vir o amor a Deus, e porque nós amamos a Deus, nós amamos ao próximo. Nós amamos aos nossos irmãos, nós amamos aos nossos semelhantes, porque nós amamos a Deus que nos amou primeiro e revelou esse amor a nós por meio de Jesus Cristo, que veio como propiciação pelos nossos pecados. O Evangelho de João, capítulo 13, verso 34. Jesus vai dizer o seguinte: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. 35. Com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Por que essa ênfase na prática do amor? Porque nós vamos ver aqui no texto que nós lemos que ninguém viu a Deus. Ninguém viu a Deus.
Deus foi manifestado por meio do seu amor, e esse amor era Jesus Cristo. A manifestação do amor de Deus foi Jesus Cristo, o envio de seu Filho pela propiciação dos nossos pecados. Então, se ninguém viu a Deus, Deus se fez conhecer por meio de Jesus Cristo, e Jesus Cristo deixou essa missão para a sua igreja hoje. Ele acabou de dizer isso aqui em João 13, 34 e 35, e também isso está aqui no nosso texto, que vai dizer o seguinte, versículo 12, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor está aperfeiçoado em nós. O que ele quer dizer com isso? Que as outras pessoas vão ver Deus através da nossa prática do amor de um para com os outros. Por isso que Jesus disse, eu serei conhecido por meio do amor de vocês uns para com os outros. Então, uma coisa que a igreja precisa ter cuidado é com a manifestação desse amor. Em estar praticando a manifestação desse amor uns para com os outros e para as outras pessoas, com a humanidade. Porque Deus ama a humanidade de forma incondicional. E ele manifestou esse amor através de Jesus Cristo. E nós vemos aqui nos versos que nós acabamos de ler, de 1 João, capítulo 4, versos 20 e 21. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Essa é a ênfase de Jesus. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Essa é a importância de nós amarmos uns aos outros, porque é através do amor de uns para com os outros, através do amor da igreja para com os homens, é que os homens, aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus, vão ver o amor de Deus. Da mesma forma que Deus manifestou seu amor através de Jesus Cristo, Jesus passou essa missão para a sua igreja. Olha, esse amor que eu manifestei para vocês, agora vocês vão manifestar para o mundo. Então, o que a igreja precisa levar de aprendizado disso aqui, que nós precisamos dizer menos, Jesus te ama, e dizer mais, eu te amo. Parece um paradoxo, né? Como assim? Não vou dizer Jesus te ama, não. Você vai dizer Jesus te ama, mas você vai dizer, eu te amo porque Jesus te ama. Eu te amo porque Jesus me amou. Eu te amo porque Deus é amor. Então nós precisamos dizer mais eu te amo e menos Jesus te ama. Porque como a pessoa pode entender o amor de Jesus se ela não consegue ver Jesus em nós? Se ela não consegue ver Jesus nas nossas atitudes, nos nossos discursos, na nossa prática. Então quando nós dizemos eu te amo, e a pessoa realmente se sente amada, sente o amor de Deus manifestado através da sua igreja, ela vai conseguir ver a Deus, ela vai conseguir entender que Deus é amor, porque esse amor vai ser manifestado por meio de nós. É isso que Jesus ensinou lá nos evangelhos, é isso que o apóstolo João, conhecido como o apóstolo do amor, enfatiza de novo aqui para a igreja, para os cristãos, né? Que o amor de Deus mostra que não somos merecedores. Conforme a gente vê aqui nos versículos 9, 10 e 14, nós não somos merecedores desse amor. Mas Deus nos desafia a amar pessoas que também não são merecedoras. Então a gente vê que nós não somos merecedores. Versos 9, 10 e 14. Foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós, enviou seu Filho unigênito para que pudéssemos viver por meio dele. E nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Ou seja, não havia nada que nós podíamos fazer por nós mesmos. Deus teve que manifestar o seu amor enviando o seu Filho. Verso 14. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Nós somos salvos por intermédio da fé em Jesus Cristo. E por meio dessa fé, por meio desse amor a Deus, nós somos desafiados a amar pessoas que não são merecedoras. Versos 11, 12 e 20. Verso 11. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros, porque por melhor que sejam nossos irmãos,
nenhum deles é digno de merecer um amor, o amor ágape, o amor que Deus colocou em nossos corações. Só por meio do Espírito Santo de Deus é que nós somos capazes de colocar em prática esse amor que nega a nossa própria vontade, esse amor que nega os nossos próprios interesses, esse amor que visa o bem do nosso próximo, superior ao nosso próprio bem. O verso 20 vai dizer o seguinte: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Se nós não temos essa capacidade de demonstrar o amor para quem nós podemos ver, quanto mais a Deus a quem nós não vemos, nós não podemos ver de forma material. E é esse desafio que Jesus colocou para os seus discípulos, é esse desafio que o apóstolo João coloca aqui para a sua igreja. Olha, vocês precisam amar-se de um amor ágape, um amor incondicional, um amor que provém de Deus, um amor que é o próprio Deus, para que as outras pessoas, para que o mundo veja através de vocês que Deus é amor. Então a igreja precisa dizer, mas eu te amo. Precisa dizer para os perdidos, eu te amo. Porque dizer Jesus te ama não basta. Porque eles não conseguem ver Jesus. Se nós não manifestarmos o amor de Jesus, se nós não manifestarmos o amor de Deus, assim como a Bíblia manda, porque é um mandamento. É um mandamento. Jesus disse que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E ele diz que quem não obedece não ama a Deus. Então, se nós amamos a Deus, de fato, nós precisamos obedecer, nós precisamos amar, e nós precisamos dizer que nós amamos. Aí, dessa forma, as pessoas perdidas, o mundo, e até mesmo os nossos irmãos dentro da igreja vão atestar, vão confirmar de fato que Deus é amor e que esse amor se manifesta em nós, porque nós dizemos, eu te amo. Mas é dizer sem hipocrisia, é um amor não fingido, é um amor sem falsidade. Vamos ver aqui, a primeira carta de João mesmo, capítulo 3, o verso 18. Vai dizer o seguinte: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas de ação e em verdade. Porque o amor, ele não é um sentimento, ele não é uma ideologia, ele é uma prática, ele é uma ação, ele é um estilo de vida. E Jesus deu sua própria vida como forma de manifestação desse amor. Deus se fez carne para que esse amor fosse manifesto entre nós e para que nós pudéssemos viver esse amor. Eu estou enfatizando isso para que nós tenhamos isso em nossas mentes e em nossos corações, que nós precisamos amar de forma incondicional, de forma que Deus nos ensinou, que Deus nos ordenou, mas precisamos ter em mente que esse amor incondicional, ele não é um amor que aceita tudo. Nós vimos lá em 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 4, como que essa forma de amor, ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. É um amor que busca a justiça, é um amor que busca a verdade, é um amor que é misericordioso, é um amor que corrige, é um amor que ama, mas também que corrige. É um amor que requer arrependimento. E embora o amor de Deus seja incondicional, a salvação de Deus não é incondicional. Então, o primeiro passo é que nós precisamos manifestar esse amor para que as pessoas, enxergando esse amor, enxergando que Deus é amor, possam chegar à salvação. Nós vamos agora no capítulo 5, dos versos 1 ao 5. Vai dizer o seguinte, aqui na primeira carta de João, capítulo 5, a partir do verso 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, como nós já falamos lá, que é necessário nascer de novo. Aqueles que creem que Jesus veio em carne, nasceu de novo. E todo aquele que ama o Pai, também ama o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos, porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados.
Ou seja, precisamos obedecer a Deus, porque isso é a base do amor para com Deus, em obedecer os seus mandamentos. Se nós dizemos que amamos a Deus e não obedecemos, nós somos mentirosos. Versículo 4. O que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, como diz aqui no verso 14 e 15, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Ou seja, se alguém crê e confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus é o Salvador do mundo, Deus permanece nele e ele em Deus. E voltando ao versículo 4, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A crença de que Jesus é o Salvador do mundo, a confiança, a certeza de que Jesus se manifestou em carne. Como diz o versículo 9, Deus se manifestou o seu amor entre nós e enviou o seu Filho, para que pudéssemos viver por meio dele. E mais no versículo 10, e nisso consiste o amor, não que tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós entendemos que não somos merecedores e que Deus enviou seu Filho para perdoar os nossos pecados. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A crença de que Deus enviou seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. E no verso 5, aqui do capítulo 5, quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, a ênfase é nesse versículo 5. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, embora nós falamos aqui o tempo todo, Deus é amor. Amor ágape, amor incondicional. Amor que não tem interesse, amor que não espera nada em troca. Um amor que se esvazia de si mesmo para se dar para outro. Porém, a salvação ela é condicional. Ela é condicional de que você acredite que esse amor de fato exista, de que acredite que esse amor se manifestou, que acredite de que Deus é esse amor. Que Deus te ama de tal forma que ele entregou, que ele enviou o seu Filho para sofrer pelos seus pecados, para perdoar os seus pecados, para que por meio dele nós pudéssemos viver. Essa é a vitória que vence o mundo. Voltando lá no Evangelho de João, no capítulo 3, para a gente já finalizar, Evangelho de João, capítulo 3, texto bastante conhecido, que é o verso verso 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. João fala a mesmíssima coisa aqui nesse capítulo 4 da sua primeira carta. Que Deus enviou o seu Filho unigênito para que nós pudéssemos ser salvos por meio dele. E a condenação aqui é clara, aquele que não crê, como nós vimos aqui no Evangelho, aquele que não crê já está condenado. É por isso que aquele que crê, como nós vimos aqui na carta, no capítulo 4, 18, não tem medo. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que não tem medo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Você tem medo da condenação? Você tem medo do castigo de Deus? É algo que nós precisamos refletir, porque se de fato nós amamos a Deus, esse amor que nós sentimos, ele lança fora esse medo, porque nós já não estamos mais em condenação, como nós lemos aqui no Evangelho, no 3:16 até o 18. Então,
Se nós temos crido em Deus, nós temos que praticar esse amor, porque Deus é amor. E esse amor de Deus, esse amor que Deus é, precisa ser manifestado por meio de nós, por meio da sua igreja, para que as pessoas que estão perdidas, para que as pessoas que ainda não conhecem esse amor possam reconhecer. E é por isso que nós precisamos amar mais. Não devemos jogar de volta para Deus uma responsabilidade que Ele nos deu. Devemos dizer, Jesus te ama, sim, mas antes nós precisamos dizer, eu te amo. E mostrar isso com nossas ações, com nossas atitudes. E uma vez que nós amamos, as pessoas vão enxergar que Deus é amor. Porque a sua igreja manifesta isso. Porque Deus não pode ser visto por essas pessoas. Ninguém jamais viu a Deus. E Deus se revelou por meio do seu Filho a nós. E Jesus passou essa missão de nós revelarmos o seu amor para aqueles que estão perdidos. Nós não podemos jogar essa responsabilidade de volta a Deus. Ah, Jesus te ama. Eu te amo, porque Jesus te ama. Porque Jesus me amou primeiro. Porque de fato, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se é que nós, de fato, o amamos. Então nós precisamos pensar a respeito disso. Precisamos pensar se estamos colocando em prática esse amor que Deus colocou em nossos corações. Se nós estamos sendo aperfeiçoados nesse amor. Porque quanto mais nós amamos, mais somos perdoados. Como Jesus disse a respeito daquela mulher que lavou seus pés. Porque nós nos colocamos mais à disposição. Quanto mais amamos, nós entendemos que menos somos merecedores desse amor. Pois de forma alguma nós somos merecedores desse amor. E o sacrifício de Jesus é uma mão estendida. É um auxílio, um socorro, uma demonstração de amor a Deus. Essa mão estendida, a mão furada por pregos, escorrendo sangue. Mas é esse sangue que vai nos lavar dos nossos pecados. Porque todos nós pecamos. Romanos, no capítulo 5. Vamos dar uma passadinha em Romanos antes de finalizar. Romanos capítulo 5, versos 8 a 10. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, que Cristo morreu em nosso favor quando nós éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ou seja, uma vez que nós fomos, reconciliados com Deus, porque entendemos que Deus demonstrou o seu amor por nós, quando Cristo morreu em nosso favor, quando nós éramos pecadores. Por isso que eu digo que esse sacrifício de Jesus, ele nada mais é do que uma demonstração de amor de Deus. A mão estendida de Deus, mas a mão ensanguentada. Nós precisamos pegar, nós precisamos nos agarrar a ela. Embora essa mão esteja ensanguentada, devido à perfuração ali dos pregos daquela cruz, mas é esse sangue que vai nos lavar, que vai nos redimir dos nossos pecados. E uma vez que nós fomos redimidos dos nossos pecados, nós passamos a amar a Deus, porque Ele demonstrou esse amor para conosco, porque Ele nos amou primeiro. Como eu disse lá antes, muito antes de nós existirmos, Deus já nos amava. Deus já planejou esse processo, esse plano de salvação para nós. Agora basta que nós creamos nesse amor, nessa manifestação desse amor e de que Deus é o amor que nós precisamos para que sejamos salvos. E se nós de fato somos salvos, nós precisamos estar praticando esse amor para que mais e mais pessoas sejam salvas. E coincidentemente, não foi planejado, mas esse é o tema da campanha de missões que nós vamos ouvir no decorrer dos próximos meses, que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Que isso esteja bem gravado, bem solidificado em nossas mentes e nos nossos corações, que Deus nos ama e que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Agora, como um questionamento que é feito aqui nessa carta, se alguém, no versículo 20, se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. E nós precisamos amar não de boca, mas de atitude. Um amor não fingido, um amor que pratica
para que as pessoas vejam que nós de fato somos a manifestação do amor de Deus. E eu vi uma charge interessante que eu queria compartilhar com os irmãos, um material que eu estava estudando da faculdade. Ela diz assim, né, um autor da charge nem é cristão, mas ele conseguiu representar bem o que seria essa questão do amor, a importância do amor na vida da humanidade. Que ele faz o questionamento, né? Que o menino, no caso, ele fez a prova e mostrou a prova para o seu pai e ele tinha errado uma questão. E a pergunta da prova era a seguinte: essencial à vida de todos os seres vivos começa com a letra A. Como você conseguiu errar essa? Pergunta o pai. É óbvio que é água. O que você colocou na prova? Aí o menino respondeu: amor. Aí o pai retruca, né? Amor é importante, filho, mas o essencial à vida dos seres vivos é mesmo a água. Precisa dos dois, o menino responde. Com amor a gente vive, com a água a gente só sobrevive. Então, parece até que o autor aqui da charge está representando aquilo que Jesus disse, né? Que não só de pão viverá o homem, ou aquilo que o salmista disse, né? Que minha alma tem sede de ti, Senhor. Então, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus, que a nossa alma possa ter sede do amor de Deus e que nós possamos manifestar esse amor aos perdidos. Amém?